Olá pessoal, eu sou a Patrícia, coordenadora pedagógica do Projeto Amplitude. Aqui eu faço um trabalho de orientação das famílias e das escolas, pensando aí na inclusão dessas crianças, no que é necessário, seja adaptação de situações ou adaptações de materiais, mas eu também atuo aqui diariamente no atendimento das crianças do projeto. Tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como aumentar o tempo da criança na atividade. Esse é um tema bastante importante, porque quando a gente fala das dicas da terapia, do atendimento individual para o atendimento na escola, a gente tem que ter sempre esse foco, O tempo é diferente, a dinâmica é diferente, então a gente não pode perder isso de foco, mas sabendo que a gente pode sim usar os mesmos recursos. Então eu trouxe algumas coisas aqui para a gente estar discutindo. Antes de eu falar, vou pedir para que vocês curtam a nossa página no Facebook, ajudando aí o Projeto Amplitude a ganhar aí mais visibilidade, a ser mais conhecido e também ajudar muitas famílias que necessitam dessas informações e escolas também. Que vocês cadastrem o e-mail de vocês no nosso blog e que vocês também sigam o nosso canal no YouTube. Isso vai fazer com que vocês acompanhem as nossas atualizações, mas que também vai estar ajudando aqui o Projeto Amplitude, que é uma ONG que atende crianças autistas de baixa renda, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do aumento do tempo da criança na atividade. Então o que normalmente acontece na sala de aula? A professora dá uma atividade, as crianças executam a atividade, aí eles vão terminando, aí às vezes fala, olha, quem terminou pode pegar um gibi, ou quem terminou pode brincar, e isso vai acontecendo normalmente. No caso da inclusão e especificamente da criança com autismo, o que acontece? Se eu deixo a criança muito livre, a gente vai ver que ela vai começar a engajar em alguns comportamentos, a ociosidade, ficar livre sem um direcionamento pode causar algum problema de comportamento. Então a gente precisa fazer com que essa criança seja produtiva. Isso não quer dizer que ela vai fazer o dobro de atividade das crianças ou que ela vai ter que sair mais cedo quando ela acabar a atividade. Então isso a gente tem que estar sempre repensando e replanejando. O que a gente faz? Num vídeo anterior do ano passado eu falei um pouquinho sobre a importância do uso do timer. Então, quando eu coloco o tempo em um timer, a criança sabe que durante aquele tempo ela tem que ficar em atividade. Então, isso é uma coisa que funciona muito bem para as crianças, não só na terapia, mas na escola, em casa. Então, ela tem o tempo. Durante aquele tempo, ela vai ficar naquela atividade específica. Muitas vezes, as crianças ainda apresentam dificuldades em relação a essa passagem do tempo, porque ficar esperando os 10 minutos no timer parece que nunca tem fim. Então, o que a gente usa? A gente usa alguns recursos, de marcação de tempo, que ajuda a criança a entender o que vem depois. Então, a gente sabe que as crianças precisam de previsibilidade. Então, a gente também já comentou um pouquinho em um outro vídeo, em outros momentos, sobre a importância de ter uma rotina estabelecida. Então, a hora do parque, a hora de atividade na mesa, a hora do livro, a hora do lanche, a hora de ir no banheiro e lavar a mão. Então, tudo isso vai estar bem estabelecido. E essa é uma coisa que normalmente funciona muito também para as crianças que não têm nenhum tipo de dificuldade, mas na educação infantil é muito importante que todas essas atividades sejam sinalizadas. Então, a gente usa a rotina. Mas que mesmo assim, mesmo com a rotina, para algumas crianças pode ficar um pouquinho perdido. Então a gente usa, o que normalmente é chamado de tarjeta de combinado, que é essa tira aqui. Nessa tira tem o antes e o depois. Então eu estou sinalizando que aqui ela tem atividade e aqui ela poderia ter a foto do parque, ou a foto do banheiro, ou a foto do livrinho. Então primeiro a atividade e depois a outra atividade, outra coisa que ela for fazer, brincar, seja lá o que. A gente normalmente usa essa grande, mas a gente pode ser uma pequenininha também, que tem a mesma função, é mais discreta. Você põe em cima da mesa da criança o que ela vai fazer primeiro e o que vem depois. E a gente sempre vai mudando. Então, assim, primeira atividade, depois parque, ok.
Quando chegar esse momento, eu vou colocar o parque aqui e vou sinalizar para ela. Depois do parque vai ter, sei lá, lanche. Então a gente vai usando de uma forma mais imediata, né, o antes e o depois do que vai acontecer. Tá bom? Isso aqui é bastante útil e rico para o dia a dia. Fora isso, tá bom, como a criança sabe qual é o tempo dessa atividade? Então a gente também usa, né, esses marcadores, né, que nós chamamos, que é chamada de economia de fichas, que é uma tira, né, e aí a cada etapa da atividade ela vai ganhar uma fichinha. Então, por exemplo, colocou o nome na folha, ganhou uma ficha. Realizou o primeiro exercício, põe a segunda ficha. Fez o próximo, pintou o desenho, fez uma ficha. E isso aqui dá uma noção para a criança daquilo que vai acontecer. A gente pode trabalhar com uma ficha, com 3 fichas, né? Eu acho que compensa, né? Quando é com uma ficha, é melhor fazer o antes e o depois aqui. Que a gente começa a ensinar usando uma ficha. Depois de tudo isso, a gente usa, e a ideia é que a criança permaneça mais tempo em atividade. Então aqui nós temos de 6 fichas, 9 fichas, 12 fichas, de acordo com aquilo que a criança é capaz de aguentar em atividade. Qual que é a grande sacada dessa atividade, dessa economia de fichas? Porque o tempo da atividade ele vai ser muito flexível. Então, para a criança que está começando, o nome é uma ficha, circulou a palavra outra ficha, pintou outra ficha, mais rápido. E aí ela tem um intervalinho aqui, ou seja lá o que for estabelecido. Para as crianças que conseguem render mais, eu consigo ter uma flexibilidade maior. Então, olha só, você fez a atividade, a folha inteira e você ganhou uma ficha. Aqui você participou da discussão, ganhou outra ficha. Você pintou o desenho inteiro, ganhou uma outra ficha. Então eu posso estar aumentando. O que acontece? A experiência que eu tenho aqui. No projeto, uma ficha, um combinado assim com 9 fichas, dura em média 20 minutos. Então dá para eu fazer uma atividade pedagógica, né? Estou falando da experiência pedagógica, de fazer cada atividade que a criança faz, eu dou uma ficha, mas atividades maiores. Então isso também dá para o professor um controle do tempo que a criança fica na atividade. Então assim, eu sei que o Marcos, ele é muito apressado, então olha, eu vou demorar nesse tempo aqui, para ele também não ter a tendência de fazer tudo rápido para poder ir brincar. Então eu vou segurando ele nas fichas. Mas hoje é um dia que ele está meio desanimado, está meio paradão. Então o que eu vou fazer? Eu vou acelerar o tempo das fichas para ele ter disponibilizando para ele algo que ele goste muito. Então a gente normalmente deixa esse espaço aqui para colocar um item reforçador, algo que a criança queira muito. Então ela vai fazer a atividade motivada para ganhar esse reforçador. Então se eu sei que aquele dia ele não está rendendo, ele não está indisposto, então eu vou acelerar esse processo para que ele tenha esse tempo, ele tenha esse reforçador. Então a ideia é ter flexibilidade para saber que dia que eu vou pedir, essas fichas vão durar mais ou menos tempo. Uma coisa que é importante, a criança que usa 3 fichas, a gente vai manter essas 3 fichas. Não vai ser assim, hoje você usa 3, amanhã você usa 9, outro dia você usa 6. A gente pode mudar na duração da ficha, nunca na quantidade. Nunca não, assim, não pode ser aleatório. Então a gente tem um planejamento, nesse mês ele vai trabalhar com 9 fichas. Então nesse mês a gente vai trabalhando com isso, depois a gente vai tirando. Então é importante que o professor tenha esse olhar para a criança, às vezes o acompanhante dessa criança, de saber quanto que essa criança rende. Então você precisa conhecer a criança e ver quanto que ela aguenta e que dia que ela está boa para render mais e render menos. E tendo isso, você consegue manter a criança na atividade, porque ela está esperando algo. Seja a hora do lanche, seja a hora do parque,
seja o brinquedinho que ela vai brincar lá na mesa, o livrinho, ela vai terminar a atividade para receber isso. Acho que isso faz toda a diferença, a gente conseguir marcar para a criança que ela está concluindo as etapas dessa atividade, as etapas da lição da escola, e sim ela vai ter esse item que é reforçador. Então a ideia é essa, mostrar para vocês que dá sim para que a criança tenha um envolvimento bastante satisfatório e bastante proveitoso para as atividades escolares. Tá bom? Vamos testar, vamos colocar isso em obras e aí eu aguardo aí os comentários de vocês, as partilhas e as sugestões de perguntas, tá bom? Até o próximo vídeo.